sobre esse texto algumas vezes. Vamos ler o versículo 5 inicialmente, Provérbios 4, 5. Provérbios 4, 5. Procure obter a sabedoria e entendimento. Não se esqueças das palavras da minha boca, das minhas palavras, nem delas se afaste. Versículo 6. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de vós. Versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Versículo 8. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Você viu que bonito o texto? Tudo isso quem nos proporciona é a sabedoria. Acho que foi passado para vocês aí, está sendo distribuído o panfletinho, é uma revista. Você que acompanha há algum tempo o trabalho de sabedoria vai lembrar de alguns desses pontos que a gente vai trazer. E nessa primeira folha aqui, ó, na capa, tem um resumo de tudo que a gente vai falar. Ó. Tema a Deus, ajude alguém, não reclame, pare de dizer o que sabe ou faz, mude seus amigos, identifique tolos e decida decidir. Ali, nessa primeira página também, já tem todos os versículos que a gente vai ler. E depois, na tua casa, com calma, se você quiser, você pode ver cada um desses tópicos abrindo o folheto, a revista. Então, nós vamos falar sobre 7 propostas da sabedoria. Mas antes de falar dessas propostas, eu quis ler esse texto porque ele nos traz a base de sabedoria, que é o que é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, você já começa a ter sabedoria. Você já faz uma distinção entre um tolo e um sábio através do temor do Senhor. E o texto de Provérbios 4, 7, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz: sabedoria é a coisa principal. Adquira ela com tudo que você tem. Use todos os teus esforços, toda a tua força para adquirir sabedoria. Por isso, muitas vezes nós deixamos a vida passar, temos as nossas preocupações de pagar as contas, de cuidar da família, de ir para o trabalho, ir para casa, fazer uma viagem. E o dia vai passando, as rotinas vão passando, algumas das descobertas, alguns dos amigos, das oportunidades que Deus te deu, dos aprendizados que você teve, podem ter ficado para trás. E você ter esquecido aquele caminho que você andava numa jornada com Deus, por exemplo, que é quando João, ao escrever Apocalipse, diz: volte ao primeiro amor. Talvez você tenha esfriado com Deus, ou talvez você tinha um hábito de ler a Bíblia e perdeu, ou você tinha o hábito de ouvir uma pessoa que te ajudava demais, você parou. E também novas oportunidades surgem boas, como por exemplo, você conhece pessoas diferentes, é exposto a novos níveis de conhecimento. A proposta que a Bíblia nos faz é que a gente viva de fé em fé. O que isso quer dizer? Cada vez possuindo mais fé e indo mais atrás de fé. Ou seja, você vai acumulando o que você já tinha e trazendo novas. De glória em glória, experimentando mais e mais de Deus. Então é não deixar o que ficou para trás apagar de bom, aquilo que era bom apagar, o que é ruim sim, não lembrando das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Então eu não vou lembrar daquilo que me traz tristeza, dor, remorso, não, eu vou deixar isso para trás, me renovar. Mas eu vou usar todo o acúmulo daquilo que Deus me deu, que são os talentos, para ir multiplicando eles durante a minha jornada. Veja que o que tinha 5 talentos, ele multiplica para mais 5, então ele tem 10. Aí ele ganha mais o talento daquele que não soube usar, então ele tem mais um 11. Não é para você jogar fora os primeiros e buscar mais, é para você manter aqueles, fazer bom uso deles para que eles sirvam para multiplicar ainda mais. Então é nós não deixarmos passar da nossa vida e ficar para trás aquilo que nós aprendemos de bom na presença de Deus, ao que Ele nos expôs. E por que eu te digo isso? Porque a proposta da sabedoria que nós lemos ali, a base dela, o entendimento dela é saber, primeiro, que ela é a coisa principal, a sabedoria é suprema. Coloca o capítulo 4, versículo 7. Ela é suprema. Quando a gente continua lendo, ali o texto começa dizendo: olha, se você buscar ela, ela vai te dar um diadema de graça, uma coroa de glória, ela vai te honrar, você vai ser abençoado. O 4,7 diz: procure obter a sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. O que é usar tudo o que você possui? É o teu tempo, é a tua família, é o lugar que você mora, é as oportunidades que você tem, o teu conhecimento, tuas habilidades, o teu dinheiro, tudo para ir atrás de sabedoria. Porque alguns até citam que alguns estudos apontam
que Provérbios 8 possivelmente seria uma referência de Jesus sendo a sabedoria de Deus. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isso quer dizer, se eu tenho a sabedoria divina, significa que eu estou no temor do Senhor. E teme a Deus quem odeia o mal. A Bíblia diz que amar o temor do Senhor é odiar o mal. Então eu procuro viver em santidade. Eu temo a Deus, eu creio em Cristo, creio em Jesus. Eu aborreço o mal, eu vivo em santidade. Esse é um requisito bíblico para você poder ver a Deus, é crer em Cristo, tendo fé nele. Uma fé que não pode ser morta, mas uma fé ativa. A gente se purificando da imundícia da carne e do espírito. E passa durante a nossa vida várias oportunidades, momentos, e a gente começa às vezes a deixar de fazer o que devíamos fazer. Eu gosto de dizer que a nossa vida é mais ou menos como o pneu de um carro. O pneu não, como o carro em si, o pneu e tudo. Você já reparou que se você lavar o teu carro, limpar o pneu dele, passar aquele produtinho que ele fica bem brilhante, está fantástico, está cheiroso, aí você usa o carro uma semana, voltou a estar sujo. Aí você fala, não, mas não vou limpar já. Mais uma semana, está mais sujo ainda. Aí você fala, agora eu vou lavar ele de novo. Aí você limpa e continua usando. O carro não deixa de ser carro e nem você deixa de usar o carro porque ele está sujo. Você vai lá e limpa ele. Cada experiência que a gente passa na vida, alguém que morre, uma cidade que a gente muda, o emprego que você perde, um dinheiro que você ganha a mais ou a menos, qualquer experiência de vida é como se fossem essas sujeiras e essas alterações que você tem. E nós precisamos sempre estar passando no lava rápido. O que é passar no lava rápido? É estar orando, buscando conselho, pedindo para Deus que nos ajude a mantermos firmes na palavra dele, não esquecer e criarmos rotina dentro do que ele já nos colocou. Como que você faz para manter o teu carro limpo? Você tem uma rotina. Ou é uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou a cada 40 dias, mas você tem que lavar o teu carro, ou você mesmo lava o teu carro. Essa rotina é que te ajuda a manter o carro limpo. É essa rotina que faz... mas ela não é cansativa? Alguns podem pensar que sim, mas você precisa manter o teu carro limpo. E na nossa vida é o mesmo. Quando você cria rotinas espirituais voltadas para Deus, você acaba de estabelecer agora um lava rápido, mensal, semanal, diário, para você estar sempre na presença de Deus. Então, nós pregamos da última vez sobre rotina. A rotina, ela nos ajuda a nos purificarmos da imundícia, porque ela faz com que nós possamos repetir e manter hábitos bons que nós aprendemos e já desenvolvemos na presença de Deus. Como? Orar, se tornar uma rotina. Vir à igreja aos domingos, se tornar uma rotina. Não falar palavras torpes em casa, com os filhos, no trabalho, uma rotina também. Falar de Cristo, uma rotina. Jejuar, ler a Bíblia, estudar, se encontrar com um grupo de pessoas onde você possa prestar contas, isso é muito bom. Às vezes você pode não ter isso, mas pessoas de alta confiança tua, com quem você vai ali compartilhar algumas questões particulares, para você poder estar pedindo aconselhamento, ajuda, vocês vão estar conversando e discutindo como eu posso melhorar, o que eu fiz, isso é muito importante, eu estudo. Toda segunda-feira eu tenho um estudo bíblico com uma pessoa que eu gosto demais, chama Steve, e ele é muito estudioso, ele tem quase 80 anos, estuda e conhece a Bíblia muito bem, de cabo a rabo, ele sabe tudo das escrituras, aonde fica o texto, uma pessoa agradável, e ele me contou que durante muitos anos da vida dele, ele aprendeu que uma das melhores coisas que existe, que você pode estar fazendo, e é o que ele faz também, é a cada 15 dias ou um mês, se reúne com um grupo de amigos íntimos, pessoas de confiança, porque você não pode abrir tua vida, expor a tua intimidade para qualquer um. Nem Jesus fazia isso. Jesus sabia que ele ia ser traído por Judas. Você lembra quando perguntaram para ele, Jesus, aonde a gente vai fazer a ceia? O que ele respondeu? Vocês vão encontrar um homem com um jarro assim, assado, você vai perguntar para ele aonde que o mestre vai celebrar, porque ele pediu. Aí eles vão te mostrar o local e daí vocês vão. Por que Jesus fala isso? Porque ele sabia que se ele contasse para Judas, Judas teria vindo com os fariseus, com os escribas, e com aquele exército que veio para pegar Cristo, teria vindo antes e matado Jesus, talvez antes dele celebrar a ceia, ele não queria aquilo. Como ele já sabia, e aquele ainda não era o momento, ele não compartilha com Judas. Claro, isso é uma conjectura, não está lá no texto que é por isso, mas faz sentido. Além disso, Jesus tem momentos em que ele chama Pedro, Tiago e João, que ele não chama os demais. Quando ele é transfigurado, quando Elias e Moisés aparecem, não estão os 12. E ele olha para aqueles que estão ali com ele e fala, olha, não diga nada até que eu morra e ressuscite.
Então aqueles discípulos não contaram para ninguém, era algo mais íntimo. Irão ter questões particulares na tua vida que você não pode sair contando para todo mundo. Você não pode ir para qualquer um que vem falar que vai te ajudar, que vai te ajudar. Mas aquelas pessoas com quem você desenvolver esse grupo de intimidade, que você confia, que vão te ajudar a fazer crescer, é importante você constantemente estar em contato, porque assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Uma conversa pode mudar a tua história. Não só pode, ela muda a tua história. Na verdade, as maiores mudanças que tiveram na minha vida foram através de uma conversa. Uma conversa de 5 minutos, uma conversa de 3 minutos que você tem ali com alguém, surge uma ideia. Outro dia o meu irmão estava me contando uma experiência dele, algumas ideias que algumas pessoas passaram para ele. Em 5 minutos eu fiz uma descoberta com ele, que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, já teve uma alteração grande na minha vida. E isso acontece com você, se você pensar, às vezes você decidiu, minha mãe disse que quando ela estava na faculdade, ela ainda estava cursando, ela morava longe da casa dela, ela ligou para o meu avô, para o pai dela, desesperada, chorando, falando, papai, eu vou embora, eu não estou mais aguentando. E ela disse que naquele dia ele foi firme no telefone, ela ligou no orelhão e ele falou, olha, se você for embora, eu já fiz a minha parte, eu te eduquei, eu te dei sustento, eu paguei a faculdade, eu não vou pagar mais nenhuma faculdade, e daí você vai ter que se virar. Então você que sabe, eu vou te receber, você é minha filha, mas ele foi firme, mesmo com a filha chorando. Ela disse que aquela conversa fez ela permanecer e continuar, a não desistir, e ela terminou o curso. E ainda o meu avô ainda contou para mim, ele falou, olha, eu nem sabia que ao estar investindo nela, eu estava investindo em mim mesmo, porque depois ele começou a trabalhar junto com ela, e o trabalho que ele fazia junto com ela dentro do escritório ajudava a remunerar ele bem. E ele ainda disse, olha, depois dos meus 60 anos de idade, que foi depois mais próximo a essa época que ele começou a ajudar ela, dos meus 60 até o final da minha vida, a partir dali eu nunca ganhei tanto dinheiro, mesmo se eu tivesse somado tudo que eu tinha ganhado desde o começo. Então, quando nós fazemos um bom investimento, não só no teu filho, mas nas pessoas, obedecemos, porque aquele que regar será regado, quando abençoamos vidas, quando reconhecemos aquilo que Deus nos deu, aí Ele multiplica. Quando somos gratos e você percebe tudo isso através de uma conversa. Às vezes um seminário, uma pregação é o suficiente para transformar a tua vida. Uma mensagem que você ouve é o suficiente para transformar a tua vida. Mas você precisa estar com pessoas boas e que vão te motivar. Outro dia, há pouco tempo atrás, eu estava falando com o André, com o meu irmão, e ele apresentou algo para mim que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Foi uma conversa de 15 minutos. Também trouxe um monte de mudanças. E dá para você pensar nas tuas. Se você lembrar de histórias que você teve, uma conversa, como ela não muda a tua vida? Agora, o que vale nós fazermos? Investirmos mais em boas conversas. Por isso, crie um grupo de pessoas. Isso pode ser online, pelo Skype, ou se você se reunir a cada 15 dias, conversar pessoalmente é sempre melhor. Você tem mais sentimentos envolvidos, mais emoções, mais... você movimenta-se mais para poder estar ali. Então tem mais de você sendo posto do que você estar deitadão lá no sofá, no celular, assistindo. Por isso que eu não acredito que assistir uma pregação é a mesma coisa de ir a uma pregação. Claro, quando você não tem oportunidade, quando tem a questão de vírus, tudo isso, a gente obviamente que não. E temos que fazer bom proveito, até porque você pode somar as duas coisas. Mas quando você fala, não, eu vou comprar uma passagem, eu, minha esposa, meus filhos, e a gente vai sair daqui, vamos pegar o ônibus, vamos para não sei aonde, vai chegar lá, vai pegar num hotel, aí 2 dias vai ter o congresso, a gente vai assistir o congresso e voltar. Olha o tanto de você que você está dando para assistir aquele congresso. Muito do teu tempo, teu dinheiro, teus filhos, tua esposa, uma movimentação grande, uma logística alta. Para o quê? Para você ir lá assistir uma mensagem. Você acha que quando você sentar lá e assistir, você vai dar a mesma importância que você daria sentado ali no banheiro ou no sofá, vendo no YouTube o mesmo congresso? Não, você vai extrair muito mais, porque tem mais de você dando ali. São experiências que também não se esquecem. Então não troca o pessoal, o contato, pelo virtual. O virtual é bom, vamos fazer bom proveito disso. Eu acho que se o apóstolo Paulo tivesse o WhatsApp, ele ia exortar as igrejas pelo WhatsApp também, não ia ter problema nenhum. Só que ele também ia exortar para não ficar viciado. Porque, como eu já disse em outra mensagem, são super estímulos que as telas trazem, que você não consegue suprir no mundo real. E aí é onde você cria uma dependência desses dispositivos. E fora que das redes sociais em específico, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, eles estudam, eles têm grupos especialistas investindo bilhões e milhões
estudando a psique e o comportamento humano para entender como que eles fazem para te manter mais tempo ali. Então, você acaba se tornando mais dependente ainda com as políticas que eles desenvolvem, que são muito bem elaboradas. Você pode ver que normalmente os anúncios é de coisas que você gosta, as imagens, às vezes que você acessa de uma pessoa mais específica, aparece com mais frequência. Às vezes você não está muito interessado no fulano, então o Instagram ele percebe e começa a jogar mais longe. Aí você está meio enjoado, você puxa para baixo, né, a rodelinha atualiza, você tem novas informações. Ou seja, você está sempre com muitos estímulos. E se você não tiver mais e mais, você não está satisfeito. Por isso, o cuidado, óbvio. Então, é bom, mas temos que tomar cuidado. É aí que surge a importância de buscarmos sabedoria, já que ela é a coisa principal. Veja que o texto nos deu muita ênfase na importância de buscar sabedoria. Ali no texto que a gente leu de Provérbios 4:5 disse: adquire a sabedoria, a compreensão e não se esqueça delas. Coloca no 5 novamente para a gente. Vamos ver se na versão 4:5, se a versão que está ali é a mesma que está na minha. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das palavras da minha boca, nem delas se afaste. Lembra que eu falei? Não se esquecer daquilo que é bom. Não se esquecer do que pode transformar a tua vida. Ou seja, você aprendeu algo aqui hoje, aí você talvez fala assim: Paulo, mas eu não tenho memória boa. Então hoje você nem vai precisar usar a tua memória, porque você já tem aí o panfletinho do que a gente vai estar falando. Pronto, tá mais fácil. Use a caneta, registre. Quando nós lemos em Lamentações, em Isaías, nós vemos duas verdades. Em Lamentações 3 diz para você lembrar das coisas que te trazem alegria. Provérbios 4:5 diz para não esquecer do que é bom, que é da sabedoria. Então, lembrar do que é bom é importante. Isaías 43:18 diz para não lembrar das coisas passadas. E Paulo diz: esquecendo o que para trás fico, prossigo para o alvo. Ele diz: eu já persegui a igreja, já fiz o mal, mas agora ele é uma nova pessoa. Então eu devo ou não? Eu devo esquecer coisas ruins. Não fique lembrando do que não é bom. Não fique remoendo aquilo que não é bom. Existe uma frase que atribuem a Martim Lutero que diz assim: você não pode impedir que o passarinho pouse na tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então veio o pensamento, ele pode vir. Um pensamento de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme, de vontade de fazer coisa errada, mas você não deixa ele fazer ninho. Você retira ele e troca. É aí onde surge o livre-arbítrio. É aí onde você tem poder de decisão. Aí dentro do tema sabedoria, nós poderíamos discorrer sobre muitas coisas, e eu escolhi trazer essas 7, que são essas 7 propostas da sabedoria. Olha a primeira, não precisa nem abrir o panfletinho, é só ficar na capa. Olha a primeira: tema a Deus. E ali está o versículo, Provérbios 1:7. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está ali também o texto, eu não tinha percebido, ele está digitado ali. Ou seja, quando você teme a Deus, o que o texto diz? Você tem apreciação ao quê? A sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos, os insensatos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Se você quer sabedoria, a primeira coisa que você precisa é ter Deus no teu coração. Tem que orar, tem que servir a Deus, tem que crer em Deus, tem que pedir a Deus que te dê sabedoria para você manter-se firme vindo para a igreja. Mas a igreja não salva ninguém, mas a igreja é o melhor lugar para nos alimentarmos dele. Porque você congrega, tem um momento que você cria uma rotina, você cria uma responsabilidade. Se você se envolve ainda em algum aspecto da igreja, você tem mais um compromisso. Então você se mantém motivado. Nós só honramos as coisas para as quais criamos motivação. O que isso quer dizer? Se você quer honrar a Deus, você precisa criar motivação para estar com Deus. Como assim? Ir para a igreja, ler a Bíblia, criar rotinas, falar de Deus, ter um culto doméstico em casa, orar ao dormir, orar com os filhos, orar em casa. Você cria motivação para se manter com Deus. E aí sim você honra a Deus. Nós só honramos as coisas para as quais criamos motivação. E o temor do Senhor é a base de tudo. Se você não teme a Deus, a quem você vai temer? Porque alguns podem dizer assim: Deus, se você excluir a existência de Deus, se você anular a existência dele, não existe mais nenhum balizador entre o que é certo e o errado. Vai depender de cada um. Se Hitler entendia que era certo matar os judeus. Se Deus não existe, não tem um conceito moral mais definido. Agora nós, quando tememos a Deus, sabemos que o primeiro passo é obedecer a palavra dele. E aí nós já iniciamos um bom projeto.
Porque nós somos humildes, então nós sabemos servir. E se eu sou humilde e sei servir, quem quer ser servido deve primeiro saber servir. Isso quer dizer então que eu serei servido, porque eu estou obedecendo aos mandamentos de Deus. Amém? Agora, se temer a Deus é o princípio da sabedoria, qualquer outro tópico que você for ver na Bíblia, em Provérbios, Eclesiastes, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, qualquer lugar da Bíblia que te traga uma instrução, você vai poder acreditar, porque você teme a Deus. Se você não teme a Deus, essas instruções não fazem sentido. Esse é um dos motivos, por exemplo, por que tentam desqualificar a criação, o Gênesis. Existem muitos cristãos, e cristãos mesmo, que pregam a palavra de Deus, que infelizmente, e já foram expostos à verdade, que pregam que Gênesis do capítulo 1 até o 11 é tudo mitológico, meio, quase como se fosse história da carochinha, quase como se fosse blá blá blá, mas eles falam, não, isso aqui é tudo ilustrativo, não é assim literal, não existiu um Adão literal, não tinha uma serpente que falava, não teve o dilúvio. Por que eles fazem isso? Porque eles querem acomodar o texto bíblico com as ideias da ciência, que falam, não da ciência, dos cientistas tendenciosos, porque é diferente, que falam que o homem veio do primo do macaco, veio do mesmo ancestral comum, que as coisas surgiram. Quando eles fazem isso, e você começa a pensar, será que existiu o dilúvio? Será que realmente um monte de animal entrou dentro de um barco feito de madeira há 6.000 anos atrás, 4.000 anos atrás? Será que isso realmente aconteceu? Se você começa a questionar a veracidade de um texto bíblico, ou você faz umas adaptações nele, se eu não tenho por que acreditar que aquele texto é literal, então também não tem por que eu acreditar que Jesus morrer na cruz foi literal, e que perdão dos pecados é algo literal. Então você começa a desconstruir de forma leve e sutil, dentro do próprio meio cristão, a autoridade bíblica dentro de nossas vidas, e acaba reduzindo o temor do Senhor. Para você que tiver interesse depois nesse tema, até essa mensagem é gravada, então você tem até aqui, mas tem no YouTube, que a gente sempre coloca, tem mais 2, 3 lá para serem publicadas, até foi publicada uma, não sei se o pastor viu, acho que foi semana passada ou retrasada, que nós ministramos, então depois você tem acesso a ela, mas se você tiver interesse em ir mais a fundo nesse tema, tem vários especialistas que falam sobre isso e mostram as evidências que aconteceu sim o dilúvio, evidências científicas, inclusive eles encontraram fósseis de peixe, um peixe que parece uma lula, nas montanhas mais altas, quase tão altas quanto o Monte Everest. Imagina como é que você vai ter um peixe lá em cima. Ele foi fossilizado lá em cima. E não só isso, como diversas outras evidências. Então, se você tiver interesse, a ciência também nos reflete isso. Por isso, não confunda a verdadeira ciência que Deus criou, que nos ajuda, inclusive, a descobrirmos cura, remédios, estratégias para melhorarmos e lidarmos com a criação, porque ele diz, dominai o homem sobre a terra, com esses cientistas que querem tanto desdenhar da palavra de Deus. Primeiro passo, então, primeira proposta, tema Deus. Segundo, ajude alguém hoje. Aí na capa mesmo, olha o que diz o texto. Quanto for possível, isso aí é o texto bíblico de Provérbios 3, 27 a 28. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Então, isso aqui é um encorajamento. É um texto bíblico, ou seja, está na Bíblia, não é, eu não inventei. Nós temos isso tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Tiago. Tiago diz, olha, não fala assim para uma pessoa que ela se aquente, fique bem e a fome dela seja saciada. Não, vá lá e dê uma coberta para ela, mate a fome da pessoa, ajude ela, haja, tome uma decisão, coloque ação na tua fé e naquilo que você acredita. E aqui, o que o texto está nos propondo, em Provérbios 3, 27, é ajudar alguém, 27 ao 28. Tiago também diz que quem pode fazer o bem, que peca quem pode fazer o bem e não faz. É pecado você deixar de ajudar podendo fazê-lo. Tem muitas pessoas ao teu redor que precisam da tua ajuda e você tem o potencial para ajudar. A gente tem muito hábito de pedir ajuda. A gente tem a tendência, eu vou para o culto para ouvir, para eu receber ajuda, porque eu estou com um problema, porque estou precisando de mais dinheiro, ou restaurar o meu casamento, ou as minhas emoções, ou o meu psicológico, eu preciso disso. E quem vai te dar isso? Deus colocou homens para nos ajudar. A Bíblia diz em Provérbios 15, 22, que na multidão de conselheiros os projetos se confirmam. Então, além da ajuda de Deus, óbvio, que
está acima de tudo, Ele também colocou pessoas que nos ajudam. E quem serão essas pessoas? Porque se você olhar para alguém e ela falar, mas eu que estou atrás de ajuda. Aí você olha para outro, não, mas eu também estou atrás de ajuda. Aí você tem um monte de pulga e nenhum cachorro. Tem um livrinho que fala disso, que muitos casamentos é como se fossem 2 pulgas e nenhum cachorro. Os dois estão querendo mais e mais e viver um às custas dos outros e não tem ninguém para quem vai fornecer o que a pulguinha está querendo. Ou seja, nós precisamos, claro, nós temos áreas em que a gente precisa de ajuda. Precisamos ser tratados, precisamos de pessoas que vão nos instruir. Mas nós também temos que ajudar. Da mesma forma que eu sou ajudado, eu também ajudo. E, na verdade, o princípio começa em você ajudando. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos será dada. Ou seja, eu primeiro dou e depois eu recebo. Claro, primeiro eu recebo de Deus os talentos, então a primeira coisa é receber. Aí depois eu dou o que eu recebi para agora eu conseguir colher. Eu planto e colho. Não é o contrário. Então procure, se você está precisando de ajuda, procure ajudar as pessoas. E você vai ver que Deus vai te recompensar pelo que você está fazendo e Ele vai trazer o que você precisa. Você planta, você também colhe. É um princípio que às vezes a gente não presta atenção. Eu sou sempre atrás de que me ajudem. Mas faça o teste. Ajude e veja como Deus trará ajuda. Eu vou te contar um exemplo muito bom, bíblico, de Ruth. Você lembra de Ruth? Noemi, lembra da história de Ruth? Ruth casou, a Noemi casou, os 2 filhos dela também casaram, um com Ruth e outro com Orfa. E o marido de Noemi morreu, o marido de Ruth morreu e o marido da Orfa também morreu. Morreu todo mundo, ficou só as mulheres, ficou só a sogra e as 2 noras, imagina. Uma delas falou, olha, a Noemi chega para elas e fala, vão embora. Elas, não, a gente quer ficar com você. Ela, não, vão embora, vocês são moabitas, vocês não são da minha terra, de Belém, vocês não são israelitas e tal. Podem ir embora para o povo de vocês, eu vou voltar para a minha terra, lá vai ter os meus parentes que vão me ajudar e tudo mais. Ruth falou, eu não vou e acabou. A Orfa foi embora, voltou para os moabitas. Ruth, mesmo não sendo dos povos da terra da sogra dela, resolveu voltar com ela. Ela já não tinha mais dinheiro, estava com a sogra também não tinha o marido, elas estavam sem nada, estava tudo acabado. O que Ruth mais precisava? De ajuda. E o que Ruth fez nessa hora? Ajudou a sogra dela, antes de ser ajudada. Então, antes dela ter qualquer ajuda de qualquer pessoa, ela foi ajudar. Ela falou, não, eu não vou te deixar na mão, eu vou atrás. Mas você também está sem nada aqui, igual eu, a gente está tudo devendo tudo, não tem nada. Como que um vai ajudar o outro? Ela, não sei, eu vou estar do teu lado. E enquanto você estiver vivo, eu quero estar do teu lado te ajudando. Aí ela volta para a terra junto com Noemi. E o que acontece? Lá ela começa a ajudar. Boaz observa ela e casa com ela. E ela passa a fazer parte da linhagem de Davi, da linhagem de Jesus. Ela vira bisavó de Jesus Cristo. Olha só, por causa de uma decisão de ajudar, Deus trouxe uma recompensa ainda maior. Então você decide se você quer ficar só correndo atrás, me ajudem, o que não tem problema pedir ajuda, ou se você começa a plantar na vida das pessoas. Amém? Provérbios 3, 27. O terceiro ponto, não reclame. Aí ali nesse não reclame eu coloquei 2 textos bíblicos. Olha o que diz Provérbios 15, 30. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Isso aqui é muito sério. Às vezes você está querendo, olha só, a gente acabou de falar, ajude alguém. Aí você fala, como que eu vou ajudar alguém? Traga uma boa notícia. Mas como que Ruth ajudou Noemi? Ela falou, ela trouxe uma boa notícia. Só dela falar que ela ia estar do lado dela para ajudar ela, já é uma ajuda. Fala, nossa, tem alguém do meu lado. Um dia o meu irmão estava atendendo uma cliente, e ele falou, olha, ela ficou um tempão lá comigo, conversando e tal, e ela saiu do atendimento, e falou bem assim, chegou na minha mãe e falou, nossa, teu filho me atendeu muito bem. Ele foi fantástico, tal. E daí eu ouvi, fui lá perguntar, o que você falou? Como é que foi o atendimento? Ele falou, cara, eu não falei nada para ela. Ela só falou e eu só escutei. E ela achou que eu atendi ela super bem, porque ela só queria desabafar. Ela queria alguém para ouvir. E normalmente as pessoas não estão ali nem dispostas a isso. Então você parar um momento para escutar alguém, olhar nos olhos, prestar atenção no problema, fazer uma ou outra pergunta sobre a questão da pessoa, é o suficiente para ela pensar que teve a conversa mais longa do mundo, com a pessoa mais fantástica do mundo, e que ajudou ela um monte, e que falou para ela um monte de coisa, quando você só ouviu por 5, 10 minutos aquela pessoa falando, expondo os problemas dela com um verdadeiro interesse.
Um olhar animador dá alegria aos ossos, e as boas notícias revigoram os ossos. Traga boas notícias. Um dia eu estava resolvendo um problema, quando a gente tinha pista de kart, estava arrumando um carrinho. Enquanto eu estava ali embaixo arrumando o carrinho, tinha um pessoal correndo, veio um rapaz e ele só ficava pondo defeito. Ele, desse jeito, eu acho que não vai dar. Eu só voltei a falar para ele, cara, sai daqui, eu estou tentando arrumar já, e você só está falando que não vai dar, então você vem aqui e arruma. Eu não falei para ele, mas é que deu vontade de falar. Ou seja, se ele olha, ele, não, deixa eu te ajudar. Aquela notícia ruim, olha o que diz Provérbios 25, na mesma folha aí. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia de uma terra distante. E principalmente antigamente, os reis, eles mandavam os mensageiros, estava tendo uma guerra, então o rei ficou, por exemplo. E ele manda o mensageiro dele, vai lá e vê como é que está. Quando a atalaia, ou os fiscais, ou aqueles guardiões estão lá na torre, olham e avistam o mensageiro voltando, eles correm a dizer para o rei, olha, está chegando alguém, está vindo a notícia. Quando vem a notícia, imagina como que eles estavam esperando, não tinha o WhatsApp para avisar como é que estava a guerra, ou mandar foto de um soldado morto. O que eles tinham que fazer? Ficar ali na expectativa, semanas, meses, aguardando o retorno. Aí vinha uma pessoa, e se ela vinha só portando boas notícias, é como se matasse a sede. É como água fresca em uma garganta sedenta, o que diz Provérbios 25. E quando você traz boas notícias para a tua família, para as pessoas do teu lado, você está agindo como quem está matando a sede de uma pessoa que está extremamente sedenta. Então faça isso. É um conselho bíblico, veja que não é eu que inventei, está lá Provérbios 15, 30 e 25, que é você portar mais boas notícias. Como consequência, parar de reclamar. Tem pessoas que só reclamam. E eu não sei se você já reparou, uma vez eu estava ouvindo uma pregação, na verdade, uma pregação da Joyce Meyer, e ela disse que ela ficava agitada, nervosa, assim, porque ela tinha que resolver os eventos e montar e organizar, eram milhares de pessoas, era muita coisa e tal, e ela via o marido dela sereno, calmo, e ela cheia de problema, nervosa, irritada, e ela falou que ela olhava para ele e falava, Dave, você não vai se preocupar? Ele, não, no final vai dar certo, fica tranquilo, ele bem calmo, bem sereno. E ela disse, olha, todas as vezes terminava o evento, tudo dava sempre certo, alguns problemas lá sempre se resolviam, eu tinha me estressado um monte e ele não. E sempre se resolviam. Praticamente 90% a 95% das preocupações que você tem com o amanhã não vão acontecer. De 90% a 95%. E as que vão, você vai conseguir resolver. Olha que coisa interessante. Mas e se eu não conseguir? Você tem dois caminhos. Eu ouvi essa frase, não esqueço, grava isso. Você tem um problema? Tenho. Tem como resolver? Tem. Então não precisa se preocupar. Vai lá e age. Você tem um problema? Tenho. Tem como resolver? Não. Então não tem por que se preocupar, porque você não tem como resolver. De qualquer forma, a vida vai passar, e se você lembrar, muitas vezes você se estressou no passado, esquentou a cabeça, ficou bravo, ficou nervoso, ficou irritado, mas aquilo aconteceu, aquilo foi superado e aquilo ficou para trás. E hoje você continua vivo, você continua aqui. Até mesmo quando a gente lida com a morte, com a perda de alguém, você fala, eu não vou suportar a perda de alguém, e algumas pessoas falam, se eu perder alguém fulano, eu vou me matar, e você vê que infelizmente a morte vem, porque a morte é a colheita do pecado, você supera, o tempo passa, embora nunca seja uma cicatriz perfeita, porque é fruto do pecado no mundo, você consegue retomar a tua vida. Então diminua o nível de preocupação, porque em regra a maioria delas não vão acontecer, e as que vão você vai conseguir resolver. E as que não der para resolver, elas vão ser superadas, como por exemplo uma morte. É difícil, você tem um tempo de luto, você sofre, como o Davi quando o filho dele morre, mas ele supera aquele momento. E vamos para o próximo. Olhe sempre as oportunidades, o que Deus te deu no hoje. Ruth não trouxe de volta o marido dela, nem o marido de Noemi. Mas o que ela fez? Ela falou, não, vou honrar ela, vou usar o que eu tenho na minha mão hoje. José, ele estava preso dentro da cadeia, tinha sido vendido pelos irmãos, não tinha mais nada, caluniado pelos oficiais, numa terra distante, que falava outra língua, injustamente preso, mas ele falou, o que eu tenho aqui? Eu tenho um copeiro e um padeiro, eu vou lá interpretar o sonho deles, eu vou dar boa notícia, eu vou usar meu dom, eu vou resolver problema, eu vou fazer o que eu tenho sem ter nada na mão, eu vou usar o nada que eu tenho para tentar iniciar alguma coisa. Parece um pouco paradoxo, mas é verdade. Por mais que você pense que você não tem nada, o ar que você respira e o fato de você falar já é um grande dom que Deus te deu. E você pode usar isso para abençoar a vida de alguém. Então pare de reclamar. Claro, para ser mais fácil para você não reclamar, lembre que você não pode ter uma mente pessimista. Não ter uma mente pessimista é perceber que a maior parte dos problemas não vão acontecer, os que vão você vai resolver e os que não for serão superados.
Com isso você para de falar coisa ruim. Isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai para frente. Algo que eu não gosto é estar perto de alguém que diz isso. Isso não dá, isso aqui não tem jeito. E você sabe que esse tipo de pessoa, eles te fazem crescer quando você é otimista? Há muitos anos atrás, pouco tempo depois que o meu pai morreu e a gente começou a trabalhar no escritório, eu entrei numa parte que era a parte responsável por fazer cálculo. Então, nos processos, uma das etapas era calcular valores e tudo. E aí você tem que, de acordo com o que o juiz dá, você faz o cálculo para ver o valor que você tem direito. E para fazer esse cálculo, a gente tinha uma planilha no Excel, que meu pai montou, e era uma planilha, você punha as datas, daí você ia recortando ela, trocando os valores, coloca e puxa, quem já mexeu no Microsoft Excel sabe, aí você vai colocando, faz a soma, pronto, resolveu. E eu queria que aquela planilha, quando eu colocasse as datas e as informações que o juiz pôs na sentença, eu queria que o Excel fizesse sozinho aquelas contas, que eu não tivesse que ficar recortando período, colando, colocando número, mudando o valor de salário e tal. Eu queria fazer aquilo automatizado. Aí eu lembro que eu fui em uma escola de informática e fui procurar as pessoas que trabalhavam com essa área do Excel e falei, olha, eu queria deixar isso aqui automático. Eu queria que quando eu colocasse as informações, o programa, eu clico num botão, ele já faz isso aqui. Se você vê, se você tem um sistema de computador hoje, o WhatsApp, por exemplo, ou o próprio Instagram, que escuta o que você fala e solta propaganda de acordo com o que você pesquisa, não é possível que não tenha como fazer uma planilha dessa. E eu lembro que eu cheguei e o que me disseram é isso aí não tem jeito, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Eu saí dali, eu saí indignado. Foi em menos de 5 meses eu tinha conseguido fazer. Eu fiz por conta, não foi tão difícil, porque eu pesquisei, fui atrás, tentei conseguir. Aquele não dá, aquela notícia ruim, na verdade serviu de um encorajamento, se você for otimista, para me fazer movimentar, inclusive me fez aprender um monte de coisa ali dentro desse próprio Excel, depois fui melhorando mais ainda aquele programa e consegui fazer. Hoje, se você coloca a informação, aperta o botãozinho, sai pronta a conta. Olha que simples. E por quê? Porque uma notícia má, os teus inimigos, eles devem servir de inspiração e motivação para te tornarem melhor, para te fazer maior, para fazer você dar um passo a mais. Aqueles que vêm falar você não pode, você não consegue, não devem servir para te destruir. Quando Tobias, por exemplo, chegou para Neemias, que estava edificando o templo, e falou, isso aqui não vai dar certo não, pode esquecer isso aí. Se você ler no livro de Neemias, você vai ver a história. Primeiro, eles não estão nem aí para os judeus. Mahatma Gandhi falou assim, primeiro eles te ignoram, depois eles dão risada de você. Aí depois eles lutam contra você, e daí você ganha. Olha que interessante. Eu me lembro disso, por mais incrível e engraçado que possa parecer, na campanha presidencial do Donald Trump, em 2016. Primeiro eles ignoravam que ele ia sair como candidato e tal, e eu acompanhei bastante. Ele anuncia que ele vai sair presidente, um monte de jornais começa a debochar, dar risada do cabelo dele, pôr foto de palhaçada. Esse cara tá de gozação, vai sair presidente, um monte de risada e tal. E debochavam bastante. Eu lembro de ver tudo isso. Eu lembro de um dos jornalistas ainda disse assim, se ele ganhar, eu saio do país. Isso em 2016. Esse jornalista depois se retratou. E todo mundo tirando sarro. Depois perceberam que ele estava falando sério, que ele ia sair, que ele estava saindo e que estava... Aí começaram a lutar contra ele, começaram a tentar denegrir a imagem dele, denegrir a esposa, a família. E aí no final ele ganhou e se tornou presidente. Fizeram isso com Neemias. Se você abrir no capítulo 4 e 5 de Neemias, você vai ver a narrativa certinha. Primeiro eles ignoram, depois eles zombam de Neemias. E isso, eles chegam a falar assim, uma raposa que for subir esse muro vai cair todas essas pedras do muro. Está lá em Neemias 4, 5. Neemias não se deixa levar pelo deboche. Então, porque quando eles estão debochando é porque eles estão se sentindo intimidados. E é uma forma de amenizar a inveja, a intimidação, é rir de você, te ridicularizar. E eles continuam. Passa um tempo, eles começam a lutar contra. Até o ponto que Neemias falou que o trabalhador ficava com uma espada numa mão e trabalhando com a outra. Porque a qualquer momento podiam vir querer impedir a construção do templo. E no capítulo 5, no próprio 4 mesmo, já diz ali que o templo é construído e concluído. Aí você ganha. Então a frase de Mahatma Gandhi bate com o texto bíblico, com essa história. Primeiro eles te ignoram, depois eles dão risada de você, depois eles lutam contra você e daí você ganha. E talvez você que já experimentou um sucesso em alguma área da vida, já tenha percebido que isso aconteceu na tua vida. Isso aconteceu, por exemplo, na vida da minha mãe. Ela, quando ela
iniciou a carreira dela, tinha pessoas que não davam crédito, aí depois ela vem para a Ivaiporã e tinham pessoas que ridicularizavam, e aqui não tem mais mercado, aqui você não adianta, aqui não tem jeito, e depois começaram a caluniar, lutar contra, e até que ela conseguiu conquistar o mercado e a parte dela. O espaço que Deus permitiu para ela. Então, o mesmo serve para você. Por isso, quando nós decidimos buscar por sabedoria, você começa a aprender princípios bíblicos que vão te levar para frente. O primeiro que nós citamos é tema a Deus. O segundo, ajude alguém. O terceiro é não reclame, seja otimista. Veja as notícias ruins como um caminho para te levar para algo maior. Fuja das notícias ruins. Pare de reclamar. Saiba que problemas que você pensa que vai acontecer, 90% não acontece. Os outros que acontecem, você vence. E o pouco que você não vence, você supera. Então agora não há mais motivo para reclamar. Seja otimista. Quarto, pare de dizer o que sabe ou o que faz. Esse é bem direto, está lá no texto também, ali, Provérbios 27, 2. Que outros façam elogio a você e não a sua própria boca. Parece uma verdade tão boba, mas é muito comum a gente querer nós mesmos nos vangloriarmos do que somos. Às vezes as pessoas vêm te contar uma vitória delas e você começa a pensar na tua vitória e contar a tua vitória. Algo comum é se alguém chega em casa cansado e fala, nossa, eu estou muito cansado hoje, ou seja, eu trabalhei bastante, ralei. A primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas responder é, nossa, eu também. Você não sabe como que foi meu dia. Então, a falta de interesse pelo assunto alheio, bem como uma necessidade própria do ser humano de querer ser maior, melhor. Não precisa você dizer o que você faz bem feito, as pessoas vão ver. Ruth não precisou ficar falando o que ela fazia, Boaz viu ela fazendo, e Boaz honrou ela, e ela foi abençoada por isso. Em Mateus capítulo 7, eu acho que esse aí não está ali. Está ali sim. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dará frutos bons, mas a árvore ruim dará frutos ruins. Por isso, se você, até coloquei ali, decida se tornar mestre na humildade. É você ser conhecido pelo teu fruto, não pelo que você fala. O que você fala pode não representar o que você é. Mas o que você, consequentemente as pessoas vão perceber, porque você não é aquilo, você fala uma coisa, mas não vive aquilo. Então o que você fala não representa o que você exterioriza na sua prática. Agora, quando você verdadeiramente age, ainda que você não fale, as pessoas vão perceber, elas vão ver o teu destaque, elas vão conhecer a árvore pelo fruto. Então esse é o quarto item. E o quinto, mude seus amigos. Olha o texto, Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, o companheiro dos tolos acabará mal. Eu já falei muito desse tópico aqui na igreja também, em muitas mensagens. Provérbios 15, 22 fala a mesma coisa. Salmos 1, 1. Salmo 101 diz também, não entrará na minha casa os mentirosos. Aborreço as ações das pessoas que fazem o mal. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Anda com os sábios e será sábio. 1 Coríntios 15, 33, as más associações corrompem os bons costumes. Eu já vi pessoas morrerem porque andaram com quem não deveria. Eu te falei que uma conversa com o meu irmão nos trouxe ideias para revolucionar. Uma conversa que você tem com alguém muda a tua história, ou para o bem ou para o mal. Por isso, anda com o sábio e será sábio. É um texto bastante claro, a gente já falou bastante. O sexto, identifique tolos. Isso é importante. Aí, se você quiser abrir, esse aqui está lá você vai lá na última página, na última do folheto. Isso, na última. Está ali assim, 6. Identifique tolos, do lado esquerdo aqui, assim, identifique tolos. Aí tem um quadradinho com 4 pontos. Olha o primeiro. Um tolo é qualquer um que rejeita a sabedoria, instrução e correção de um mentor aprovado. Lembra que a gente viu ali em Provérbios 1, 7, que sabedoria é temer a Deus e que o insensato aborrece Deus e o temor do Senhor? Então, quem é o insensato? Quem é o tolo? É quem despreza a sabedoria, conhecimento, correção, instrução. Quem despreza tudo isso é um sinal de uma pessoa com quem você não deve andar. Por isso você tem que identificar esses tolos. Lá em cima, em negrito, está escrito assim, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Está em Provérbios 10, 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Cuidado, porque você pode estar lidando com alguém que esconde o ódio, com os lábios mentirosos que está te enganando. Provérbios 26, 24, acho que eu não citei ele aqui, mas diz assim,
Não te fies, não confie nele, nem tenha dó quando ele vier com palavras doces, falando: nossa, mas você não vai fazer isso, você não vai me ajudar, mas eu preciso tanto, ou vim te elogiando. Tenha sabedoria para identificar tolos, porque eles destroem a tua vida. O texto diz: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Então ele vem, ouve de você, espalha calúnia sobre você, te faz mal, é invejoso, e você, achando que está fazendo bem, está ali tolerando um tolo. Não tolere um tolo. Nós só vivemos e experimentamos aquilo que nós toleramos. Então você não pode reclamar do que você tolerou no passado, porque a porta que você abriu lá é a que está aqui hoje aberta e trazendo o que está acontecendo. Então um tolo é qualquer um que rejeita a sabedoria. No outro quadradinho, o 2, o de baixo, tem uma máscara ali. Um tolo é qualquer um que tenta destruir a reputação de um campeão através de mentiras, que é esse texto de Provérbios 10, 18. Você então vai identificar quando vierem falar com você. O que falam mal dos outros para você, caluniam, mentiras e tentam difamar e destruir, vão fazer de você para os outros. Não pense o contrário. Eu vi uma mulher que postou assim uma vez, ela falou assim: olha, eu sou casada, eu sou a antiga amante do meu marido, eu fui amante dele, e ele largou da esposa e casou comigo. Agora eu estou com medo dele ter outra amante e casar com outra. É a consequência. Por quê? O mesmo que estão fazendo aqui, eles podem fazer longe de você. Quem tem o hábito de falar mal dos outros para você, será que não falam de você para os outros? Ande longe dessas pessoas. O terceiro, que é um hominho com uma corrente na mão. Um tolo é qualquer um que rejeita fugir do mal, mesmo quando corrigido. Provérbios 13, 19. E quarto, um tolo é qualquer um que rejeita a sabedoria do pai, Provérbios 15, 5, 19, 3 e 17, 10, 17, 16, 19, 3. Tem vários textos. Depois, se você tiver curiosidade, você olha os textos, vê todo o material. E o último tópico é decida decidir. Olha o que diz Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. É não ficar só nessa pregação que eu dei aqui hoje. Ou você achar ela legal, que bonito, ou tem um panfleto, eu acredito nisso aqui, ou eu li na Bíblia, eu concordo com o que está na Bíblia, e você não agir. Agora é hora de tomar decisão. Haja, ainda que seja com coisas pequenas. Mude pequenos hábitos e torne-os rotina, porque uma disciplina é difícil. Então você começa como uma disciplina, você começa tentando com dificuldade e tal, mas depois aquilo se torna um hábito e começa a fazer parte da tua rotina. Amém? Vamos nos colocar de pé? Senhor, estamos aqui nesta noite, na Tua presença. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada um dos que receberam essa mensagem com um coração aberto, sincero e verdadeiro. Nos ajude, ó Deus, a identificarmos os tolos ao nosso redor para não andarmos com ele. Nos ajude a não andarmos com o tolo, com pessoas que nos destroem, que nos fazem o mal. Nos ajude a temer ao Senhor, a tomarmos decisões, a não falarmos bem de nós mesmos, mas produzirmos bons frutos para que eles sejam vistos, ó Deus. Ajude-nos, Senhor, caminharmos na Tua presença, dando boas notícias para as pessoas do nosso lado, ajudando as pessoas que estão do nosso lado, que precisam da nossa ajuda. Senhor, proteja-nos do mal, nos ajude a tomarmos decisões e a iniciarmos as nossas ações a partir deste momento. Eu peço ao Senhor que nos perdoe das nossas falhas, como perdoamos aqueles que falharam contra nós. Derrame uma unção de graça e sabedoria sobre nossas vidas. E pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, nosso companheiro, que caminha ao nosso lado, nos ensinando, testificando da verdade em nosso coração, para que possamos conhecer qual é a perfeita vontade do Senhor, para que possamos, ó Deus, entender aquilo que nos foi gratuitamente dado, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para sabermos e compreendermos o Evangelho de Cristo que por nós morreu na cruz, em nome de Jesus. Amém.